Olá, pessoal. Aqui quem fala com vocês é Danilo Marcelino. Eu sou advogado, professor de Direito Tributário, sou também contador e estamos aí cheio de trabalho, cheio de novidades, cheio de coisas para a gente conversar sobre o direito tributário, essa matéria tão intrigante, tão interessante do nosso dia a dia. E hoje eu vou bater um papo com vocês a respeito das subvenções, né? As subvenções para investimento, subvenções para custeio e toda essa polêmica envolvida aí. Aí eu estou compartilhando com vocês a tela para tratar sobre a tributação das subvenções. As subvenções elas são mais conhecidas pelos créditos presumidos do ICMS, mas vale lembrar que todo e qualquer subsídio, qualquer aporte que o Estado, União, município ou Distrito Federal faça nas empresas, ela é considerada uma subvenção, uma forma do ente público, União, Estado, município ou Distrito Federal subvencionar a sua empresa, tá? Então, o mais comum que nós temos hoje para a gente conversar sobre isso, que eu uso como exemplo, é o crédito presumido do ICMS. Vamos entender como que ele funciona. E uma coisa muito importante da gente entender é o seguinte: nós vamos precisar criar uma linha do tempo. Por quê? Para a gente entender toda essa lógica como que era até 31 de dezembro de 2023, até que houve uma alteração na legislação em razão de uma decisão do STJ que tratou sobre esse tema. Tá? Então nós vamos conversar sobre tudo isso, como era antes, todas as polêmicas envolvidas, o posicionamento do fisco, da Receita Federal do Brasil, o posicionamento do CARF, depois tivemos o posicionamento da Receita Federal, e em decorrência do posicionamento da Receita Federal, tivemos a decisão do STJ. Em decorrência da decisão do STJ, alteração na legislação, a criação de uma nova regra das subvenções, que passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2024, e todas as polêmicas envolvidas nisso tudo desde janeiro de 2024. Na verdade, o tempo todo houve polêmica, e quando nós quando pensávamos nós, os profissionais da área tributária, que esse assunto estava pacificado, mais polêmicas chegaram, né? E a grande graça do nosso trabalho, seja você contador, seja você advogado, eu sou os dois, né? De você entender e continuar essas eternas discussões, e você pensar que sabe, e daí vem o posicionamento da STJ, da Receita, e vem tudo isso e bagunça a nossa mente, né? Então, vamos avaliar. Esse vídeo aí serve para você, profissional da contabilidade, ou você, advogado, tá? Serve para os dois. Como eu disse, sou advogado e contador, atuo apenas como advogado, mas nós vamos discutir os aspectos contábeis também dos lançamentos contábeis, tá? Então, vamos falar então do crédito presumido, que é uma subvenção, tá? O que é o crédito presumido? É uma prerrogativa constitucional que os entes públicos possuem com o objetivo de incentivar o desenvolvimento socioeconômico, estimulando atividades e setores específicos, incentivando empresas. Como? Fazendo aportes. Como que funcionam esses aportes, tá? Trata-se de uma forma desse ente público estimular o desenvolvimento dessas empresas, criando incentivos fiscais. Mais especificamente falando, o crédito presumido do ICMS. À medida que o Estado cria o crédito presumido do ICMS, ele está criando um incentivo fiscal para atrair novos negócios para aquele Estado. Então, ele cria essa política: olha, aqui nesse Estado, se você exerce determinada atividade, você vai ter, de acordo com o critério, créditos presumidos de ICMS. Isso vai permitir uma alavancagem do teu negócio em comparação a outro estado. Então, muito vantajoso se torna você ir para aquele estado, porque o estado vai te dar o crédito presumido, vai te dar esse aporte financeiro, você vai ter uma bela economia com o ICMS, tá? E com isso, você vai promover o desenvolvimento regional por meio da sua atividade empresarial, tá? Então, quando nós falamos em crédito presumido, basicamente é esse os incentivos, é o incentivo que você vai ter, ou melhor, subvenção. Quando falamos em subvenção, de novo, é um exemplo aqui, o crédito presumido. Então, apesar de se tratar de uma receita do Estado, esse ICMS, ele renuncia
essa receita para te oferecer como atrativo de você vir ao estado, àquela região, estabelecer as suas atividades e promover o desenvolvimento socioeconômico daquela região. Diante disso, a Receita Federal ela veio se posicionando em relação à tributação desses incentivos. Por quê? À medida que o Estado te dá um incentivo, você tem que reconhecê-lo de qual forma na sua contabilidade? Como receita. Receita da sua atividade, ou melhor, receita operacional. Quando você reconhece isso como receita operacional, no posicionamento da Receita Federal, você tinha que tributar essa receita, o IRPJ e a CSLL. Mas todo e qualquer caso? Não, não é todo e qualquer caso. A Receita Federal disse o seguinte: ela tinha um parecer, né? Parecer normativo CST 112 de 78, que dizia o quê? Nós temos dois tipos de subvenção: a subvenção de custeio e a subvenção de investimento. O que é uma subvenção de investimento e o que é uma subvenção de custeio? De acordo com o parecer, a subvenção de custeio ela tinha uma finalidade direta de representar o desenvolvimento da sua atividade por meio desse incentivo fiscal. Então, na subvenção de investimento, obrigatoriamente, todo o valor que você recebia, você tinha que injetar no teu negócio, promovendo o desenvolvimento regional, estimulando a implantação e a expansão do teu negócio. Então, você tinha que aplicar esse recurso na sua empresa obrigatoriamente para que ele não fosse tributado pelo IRPJ e pela CSLL, caracterizando assim uma subvenção de investimento. Contudo, se não houvesse na lei regras claras, diretas e objetivas de como você deveria aplicar esse dinheiro, essa receita desse incentivo fiscal na sua atividade, entendia-se que era uma subvenção concedida por mera liberalidade, caracterizada como subvenção de custeio, e que a subvenção de custeio ela, como não tem uma vinculação específica de como vai ser aplicada na atividade empresarial, deveria ser tributada. E quando nós falamos em tributar a subvenção de custeio, estamos falando de uma empresa do lucro real, você teria que tributar IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, os quatro tributos, tá? Nessa condição aí da subvenção de custeio. Então, é, no parecer, ele dizia: olha, se você está injetando na expansão e implementação da sua atividade, você está seguindo a regra de uma subvenção, que é subvencionar ali a tua empresa, o teu negócio, você ter a promoção do desenvolvimento do teu negócio. Logo, você não vai tributar, porque você está cumprindo os requisitos desse benefício fiscal, tá? Agora, se a lei não tinha nada, era uma mera renúncia fiscal, se a lei não citasse nenhuma vinculação e você não aplicasse no desenvolvimento da sua atividade, você tinha que tributar, tá? Tínhamos até então essa decisão do CARF, que você está vendo aí ao seu lado, e a decisão do CARF dizia o quê? Olha a profundidade disso. Deixei grifado aqui para vocês. A inexistência de lei concessiva de benefício fiscal de elementos que permitem garantir que os recursos vertidos pelo ente subvencionador ou próprios em montantes equivalentes foram efetivamente destinados à implantação ou expansão do empreendimento e impede a qualificação do incentivo como subvenção para investimento. Se você não conseguiu qualificar como subvenção para investimento, porque você não conseguiu comprovar de forma clara a identificação da destinação desses recursos, isso é uma subvenção de custeio, e subvenção de custeio é tributada. Esse era o posicionamento do CARF. Lembrando que toda essa regra que eu estou explicando era válida até 31 de dezembro de 2023. A partir de 1º de janeiro de 24, nós tivemos uma reviravolta aí, eu vou chegar lá, tá? Estou traçando essa linha do tempo com vocês. Tá? Então, nesse posicionamento do fisco, quando não atendidos esses requisitos, eram os requisitos não atendidos os requisitos da aplicação do incentivo fiscal, você teria que tributar, uma vez que era
subvenção para custeio. Pois bem, tínhamos o parecer normativo, e aí chegou o STJ e bagunçou. O que o STJ falou? Opa, calma aí, calma aí. Subvenção de custeio é uma regra, tem uma definição, subvenção de investimento tem outra definição, subvenção de investimento é tudo aquilo que você recebe dos estados e tem uma destinação específica na expansão ou implantação das suas atividades. Subvenção de investimento você não tem uma vinculação direta, você tem esse conceito. Mas o que o STJ falou? E de onde que você tirou esse conceito? Onde que está escrito isso? Ah, está escrito no parecer normativo da Receita Federal. Tá, está escrito no parecer normativo da Receita Federal. Receita Federal virou poder legislativo no Brasil. Na cabeça deles, se você perguntar para a Receita Federal, eles têm certeza que eles são poder legislativo, né? Eu, como advogado, sou o primeiro a bater na Receita Federal, que eles pensam que eles têm o poder legislativo na mão. Está escrito na lei essa definição de subvenção de custeio e subvenção de investimento. Ah, mas é um critério que. Não, calma. Calma, gente. Calma, porque aquilo que não está na lei e é criado conceitos que estabelecem uma regra tributária violam o artigo 97, inciso 1 e 2 do CTN. O que diz o artigo 97, inciso 1 e 2? Somente a lei poderá, inciso 1, criar ou extinguir um tributo. Inciso 2, majorar ou reduzir as suas alíquotas. À medida em que você cria regras não previstas em lei, e que você estabelece uma tributação sem amparo legal, você está violando o artigo 97 do CTN. E aí, nesse sentido, olha o que o STJ disse: impossibilidade de incidência de RPJ e CSLL sobre crédito presumido do ICMS, sob principal fundamentação de violação do Pacto Federativo. Sim, violação do Pacto Federativo. O que é isso? Vamos lá. De acordo com a Constituição Federal, de quem é a competência de tributar o ICMS? O ICMS é um tributo estadual, um imposto sobre circulação de mercadoria e prestação de serviços de transporte do Estado e do Distrito Federal. Ok? À medida em que o Estado renuncia uma receita própria, como incentivo fiscal, entregando na mão das empresas, visando promover o desenvolvimento local, ele está deixando de recolher ICMS, certo? Deixando de recolher ICMS. Então, era para entrar R$ 1 milhão, por exemplo, ele concedeu 1 milhão de incentivo fiscal, deixou de receber esse R$ 1 milhão. Vamos pegar 1 milhão, que é um número redondo. Ok, está feito a conta. R$ 1 milhão que ele deixou de receber. Só que vem a Receita Federal e fala, não, é subvenção de custeio e tem que tributar IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Quando a Receita Federal diz isso, o que o STJ falou? Na verdade, você não está recolhendo IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Você está recolhendo ICMS. Porque esse ICMS era para ir para o Estado, que renunciou e você está pegando. Somando as alíquotas, 15% de IR mais adicional de 10, 25%. 9% de CSLL, 34%. Mais 165 e 7,6 de PIS e COFINS, 43,25%. Então, o que o STJ falou? Opa, peraí. O Estado está renunciando 1 milhão de ICMS para você, Receita Federal, vir abocanhar praticamente a metade e você não está levando tributos federais, você está levando ICMS, porque essa receita é ICMS. Você está cobrando ICMS, você não está cobrando tributo federal. Então você está invadindo a competência outorgada a este ente, que no caso é o Estado, tributando receita que originalmente não lhe pertence. Então, essa pretensão da União acarreta uma invasão de competência constitucional. Em outras palavras, tributar as subvenções, crédito presumido de CMS, que é o nosso exemplo aqui, é inconstitucional, completamente inconstitucional. Tá? Entenderam por que que não pode haver a tributação? E também o STJ disse que essa questão de subvenção de custeio, subvenção de investimento, isso é irrelevante. Por que que é irrelevante? Como eu disse para vocês,
porque isso não está escrito na lei. Isso é uma invenção criada pela Receita Federal, violando o artigo 97, inciso 1 e 2 do CPN. E regra que estabelece tributação, não prevista em lei, fere o princípio da legalidade. Como não existia em lei essa diferenciação, esse termo, subvenção de custeio, subvenção de investimento, e isso foi inventado pela Receita Federal, isso é irrelevante. Entenderam? Por fim, a Receita Federal veio, publicou a solução de consulta COSIT 11 de 2020 para dizer que as subvenções, todas elas são subvenções para investimento e não devem ser tributadas, tá? Desde que, e aí sim, o STJ falou também sobre isso, seja utilizada, seja contabilizada como reserva de lucros ou seja utilizada na absorção de prejuízos ou aumento do capital, tá? Aqui, só para vocês entenderem, o STJ comentou sobre isso. Ele falou: olha, tem uma situação em que as subvenções ela deve ser tributada. Que situação é essa? Tá aqui, ó. A Lei 12.973, lá no seu artigo 30, ela disse o seguinte: é possível aos contribuintes a revisão, né, da apuração dos últimos 5 anos, no sentido em que, se você tributou essa subvenção agora com a decisão da STJ, né, na época, né, você podia ter revisado, essa decisão aconteceu no final de 2023, você poderia então ter revisado seus últimos 5 anos e ter feito uma recuperação de crédito aí. Mas, nesse sentido, o STJ comentou que só tem um requisito que você tem que atender e que ele te faria tributar essas subvenções. Esse requisito está previsto no artigo 30, que diz o seguinte: para que essas subvenções não sejam tributadas, você tem que fazer o quê? Você tem que destiná-la à reserva de lucros, tá? Por quê? Já que a subvenção que o Estado te concede é para estimular a implantação ou a expansão do empreendimento econômico, promovendo o desenvolvimento regional, você não pode distribuir como lucro essa receita. Você tem que deixar na sua empresa, contabilizado como? Ali na subconta do patrimônio líquido em reserva de lucros, tá? Reserva de capital fica abaixo de lucros ou prejuízos acumulados. Se você tiver prejuízo, você tem que deixar esse valor salvo ali, esse valor resguardado, para que à medida em que você venha ter lucro, você venha absorvendo esse valor que é o valor da subvenção, tá? Então, quando eu recebo essa subvenção, qual é o lançamento contábil que eu faço? Debito ativo, tá? Que é o valor que eu recebi do incentivo fiscal, crédito presumido de ICMS, crédito ICMS, vai depender da nomenclatura contábil que você acreditou, que você criou ali, debito ativo, crédito, vamos chamar de crédito presumido de ICMS, natureza ativo circulante, debito, crédito presumido de ICMS, ativo circulante, credito receita, demais receitas, que é no grupo de receitas ali, demais receitas ou receitas. Vai ser receita operacional, tá? Por que receita operacional? Porque, de acordo com a norma contábil, só é receita não operacional venda de ativo não circulante, investimento imobilizado e intangível, tá? Então, tudo aquilo que não for investimento imobilizado e intangível é receita operacional. Então, debito ativo, credito, receita. Quando eu for encerrar o meu resultado, se eu encerrar com lucro, ele vai ficar em reserva de lucros, tá? Ficou ali em reserva de lucro, se eu quiser, posso utilizar na integralização do meu capital social. Se não, posso deixar ali em reserva de lucro. Fechei com prejuízo, tenho que deixar esse valor guardadinho como reserva de capital no patrimônio líquido, e à medida em que eu for tendo lucro, esse valor vai ter que voltar e ficar ali. Caso eu tenha distribuído esse valor como lucro, aí sim tem que tributar. Porque daí você descumpriu um requisito previsto em lei. Porque daí está na lei a obrigação de você criar reserva da subvenção. Porque é para ficar na sua atividade, não é para ir para o bolso. Não é, o intuito da subvenção não é enriquecer os sócios, é estimular o desenvolvimento regional. Por isso que ou você deixa lá em reserva de lucros ou utiliza na integralização do capital social. Isso tem que ficar lá em reserva de lucros por quanto tempo? 5 anos a contar da data do recebimento. Passados 5 anos,
Se você quiser, você pode distribuir como lucro, porque daí já prescreveu o direito do fisco de cobrar. 5 anos a contar da data do recebimento, tá? Então, seguiu ali os requisitos, ok, não tributa. Não seguiu, aí você tem que tributar. Por quê? Aqui no parágrafo segundo, destinação diversa, tá grifado aí para vocês, tá? Então, você distribuiu como lucro, perdeu, tá? Tem que tributar IRPJ, CSLL, PIS e COFINS no lucro real, tá? Que vai dar uma alíquota total de 43,25, considerando o adicional de 10% do imposto de renda, tá? Então, esse é o ponto-chave para dizer se vai tributar ou não. Distribuiu como lucro? Tem que tributar. Não distribuiu como lucro? Não tributa. A questão de subvenção de custeio, subvenção de investimento, isso ficou comprovado aqui para vocês, que foi uma invenção criada pela Receita Federal, tá? Se não bastassem tantas emoções, aparentemente o assunto estava resolvido, né? No final lá de 2023, quando houve o julgamento do STJ, esse tema pacificado. Não satisfeito com isso, o legislador publicou para a gente ali a Lei 14.789 de 2023, que, olha só, autorizou as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real que recebem subvenção para implantar ou expandir o empreendimento econômico apurar crédito de subvenção de investimento, mudando tudo praticamente, aí, revirando de cabeça para baixo esse jogo, tá? Vamos lá, vamos entender o que que ele fez, essa bagunça que ele criou. Então, ele criou regras claras sobre o que é implantação e o que é expansão do empreendimento econômico, coisas que nós não tínhamos e que o STJ falou, não está na lei, não existe isso de subvenção de custeio, subvenção de investimento, logo, como não existe, não pode tributar nada, toda subvenção é para investimento. Aí o legislador falou: não, tá bom, não tá na lei, então vamos colocar na lei, vamos resolver. O problema era esse, tá aqui. Implantação, o que que é? O estabelecimento de empreendimento econômico para o desenvolvimento de atividade a ser explorada por pessoa jurídica não domiciliada na localização geográfica do ente federativo que concede a subvenção. Expansão, a ampliação da capacidade a modernização ou a diversificação do comércio ou da produção de bens ou serviços do empreendimento econômico, inclusive mediante o estabelecimento de outra unidade pela pessoa jurídica domiciliada na localização geográfica do ente federativo que concede a subvenção. Então, ficou claro para a gente aqui o que que é implantação e o que que é expansão. Ok. O crédito fiscal da subvenção, o direito creditório, como que funciona? Ele é decorrente da implantação ou expansão do empreendimento econômico do ente federativo concedido a título de IRPJ e passível de ressarcimento. Vamos entender o que que é isso, que até aqui eu só li, né? Vamos entender o que eu li, vou explicar para vocês. Então, lembra que eu falei para vocês, usei o exemplo, eu recebi 1 milhão. 1 milhão de reais que eu recebi de incentivo. Primeiro lugar, vou ter que tributar tudo no lucro real. IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, tem que tributar. Fiz isso. Eu tenho que comprovar que esse 1 milhão eu gastei na implantação ou expansão seguindo aqueles requisitos que eu li para vocês, que estão na lei. Feito isso, a parcela do imposto de renda vai se tornar um crédito para mim. Então, desse 1 milhão, eu tributei RPJ, CSLL, PIS e COFINS. O imposto de renda eu posso pedir de volta. Considerando a alíquota do IR mais o adicional, 25%. Esse eu posso pedir de volta, tá? Ele é passível de compensação com tributos administrados pela Receita Federal ou ressarcimento, pedir de volta em dinheiro, tá? Então, como eu disse, a alíquota do IR é de 25%. A parcela que eu paguei de PIS, COFINS e CSLL, essa não volta para mim, fica para a União. Então, de novo, lembra que eu falei? Por que que o STJ falou que não podia tributar a subvenção? Porque você está levando, você é União, parcela do ICMS. Você não está tributando tributo federal. Você está tributando ICMS.
o que é inconstitucional porque fere o Pacto Federativo. Então, aquilo que o STF, que o STJ, perdão, outrora disse que era inconstitucional porque feria o Pacto Federativo, porque uma das coisas não está na lei. Você não está arrecadando tributo federal. Você está ferindo o Pacto Federativo. O que o STJ disse que era inconstitucional, o legislador veio e colocou na lei. Olha que interessante. Falou, não, se o problema era a fundamentação legal, está na lei agora. Não, mas o que o legislador não entendeu é que era um dos pontos que o STJ disse. Ele disse, não está na lei. Mas ainda que estivesse, é inconstitucional, porque você está invadindo você está invadindo a competência de outro ente tributante, que é o Estado e o Distrito Federal. Você está invadindo uma competência que não é sua. Você está pegando ICMS, você está arrecadando, a União está arrecadando ICMS. E foi isso que o legislador fez, puramente inconstitucional. E daí, a parcela do IRPJ, você vai entregar agora, começou essa regra, começa a valer a partir de 2024, então a partir de 2024 tem que tributar as subvenções, seja ela qual for, tá? Porém, se for subvenção de investimento, de acordo com o que a gente viu aqui, utilizada na implantação ou expansão, você vai poder pedir de volta só o IRPJ. E o que o STJ disse, isso é insanidade, gente. O que o STJ disse outrora que era inconstitucional, o legislador veio e colocou na lei. E aí, de novo, uma enxurrada de ação judicial para discutir a inconstitucionalidade da tributação das subvenções. Algo que não tem o menor sentido, uma discussão que jamais deveria ter sido trazida, uma alteração na legislação nesse sentido. Mas, vamos lá, seguindo a regra, escrituro esse valor na ECF, transmitida a ECF, eu peço habilitação na Receita Federal desse crédito aí, tá? E lembrando que isso apenas vai se transformar em um crédito para mim. Então, eu tenho R$ 1 milhão que eu recebi de incentivo fiscal, no meu exemplo, e o que eu tributei de RPJ, os 25%, voltam para mim, como crédito, ok? Desde que, desde que eu tenha condições de demonstrar despesa com depreciação, com amortização, com exaustão, com locação, com arrendamento de bens e capital relativos à implantação ou à expansão do empreendimento econômico. Então, se a empresa não tiver condições de comprovar que esse valor recebido a título de incentivo fiscal foi efetivamente aplicado na empresa, nem assim ela pode pedir de volta a parcela do IRPJ. Um verdadeiro absurdo, né, gente? Mas hoje essa é a regra. Cabe, Danilo, cabe discussão judicial? Com certeza. Não só cabe, como deve. Você que recebe subvenção para investimento, você já teria que ter entrado com a ação o ano passado, quanto antes. E eu sempre recomendo o seguinte: ajuiza uma ação para IRPJ e para CSLL e outra ação para PIS e COFINS. Não ajuiza tudo numa ação só. Poder? Pode? Pode. Mas se o STJ julgar um tributo, IRPJ e CSLL separado do PIS e COFINS, por exemplo, um, um tema afeta o outro. Você não consegue suspender a tributação ou recuperar crédito. Então, ajuiza ação separado, não ajuiza tudo junto. E uma vai atrapalhar a outra, tá? Então, comprovou tudo que você investiu na atividade, você vai poder recuperar esse crédito, tá? E o crédito fiscal da subvenção para investimentos devidamente apurado, ele pode ser objeto de compensação com tributos próprios vincendos ou vencidos, administrados pela Receita Federal, vencidos é que já venceu e vencendo que ainda vai vencer, tá? Ou você pede o ressarcimento em dinheiro. Lembrando que se você for uma empresa tributada pelo lucro real anual, você não pode pagar a estimativa, seja sobre receita bruta, ou seja, com base no balanço de suspensão, recolhimento do IR e da CS, com base no balanço de suspensão, redução, por compensação. O IRPJ e a CSLL no lucro real anual é só dinheiro, tá? Então, os demais tributos administrados pela Receita Federal, inclusive contribuição previdenciária, você pode pagar por compensação. Essa regra vale desde agosto de 2018. Os tributos
a contribuição previdenciária também pode ser paga por compensação, tá? Gente, olha a situação que a gente se viu aqui, tá? Você vai ter que habilitar isso, vai ter que demonstrar na SF, vai ter que habilitar no sistema da Receita Federal e detalhe, não volta atualizado por juros Selic. Mais essa ainda, você está fazendo um empréstimo sem juros para Receita Federal, tá? Esse valor do crédito que você ressarciu, ele não é tributado, tá? Só que faltava, né? Você recebe o IRPJ de volta que você pagou e ainda vai tributar IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, né? Então, o valor do crédito que você recebeu, ele não é tributado. Mas, pessoal, a gente tem que fazer essa análise do ponto de vista crítico, do ponto de vista da hierarquia das normas. Eu sempre falo, nós temos a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional, eles não são institutos meramente decorativos. A Constituição Federal é o que nós conhecemos de lei maior no nosso país e que tem que ser respeitada. Sempre que a gente olha para essas alterações na legislação, nós temos que buscar o entendimento, a interpretação por um viés constitucional e também do Código Tributário Nacional, tá? Porque senão a gente acaba fazendo tudo no automático e eu sempre falo, não podemos ficar apenas no operacional. Vai lá, leio a lei, entendi, tem que tributar e segue a vida. Não, não é assim. A gente tem que fazer essa interpretação de uma forma profunda, tá? Então, o, esse crédito que é os 25% do IRPJ, considerando que você pagou, tá? Não é só receber, você tem que ter pagado, porque se você fechou com prejuízo, por exemplo, você não pagou, né? Aí, se você não pagou, você não vai ter o crédito. Tem que ter... Você pagou IRPJ, esses 25%, sobre a subvenção, sobre a subvenção, sobre a subvenção, e daí você tem direito de fazer essa habilitação. Isso vale para a pessoa jurídica tributada pelo lucro real e habilitada na Receita Federal do Brasil. Quais são os requisitos para você ter essa habilitação? Ser uma pessoa jurídica beneficiada pela subvenção, ser uma pessoa jurídica beneficiada pela subvenção de investimento, haver o ato concessivo dessa subvenção, comprovar que tem o ato do Estado concessivo dessa subvenção e demonstrar expressamente as condições e contrapartidas que você seguiu para a implantação ou expansão do seu empreendimento econômico, logo que você investiu na sua atividade, que você realmente utilizou na expansão do seu empreendimento econômico. Gente, nós vimos aqui, nesses minutos aí que a gente conversou, nesse tempo aí do vídeo, foi uma conversa muito profunda, de muitas informações, tá? Nós tínhamos uma regra até 31 de dezembro de 2023, que discutiu-se por muito tempo, tributa ou não tributa a subvenção, subvenção de investimento, aquela utilizada no desenvolvimento, expansão e implantação da atividade econômica, subvenção de custeio, aquela recebida sem nenhuma vinculação. STJ veio e falou, não existe subvenção de investimento, subvenção de custeio, isso não está na lei, e além disso, tributar um incentivo fiscal violaria o Pacto Federativo, que é inconstitucional, logo não pode tributar, tá? Encerrou, supostamente, de vez essa discussão. Não satisfeito com isso, veio o legislador e falou: não, eu vou criar regras claras e objetivas sobre o que é implantação e expansão do desenvolvimento econômico. E se a empresa não seguir, a pessoa jurídica não seguir, vai ter que tributar IRPJ e CSLL, PIS e COFINS. E se seguir, só vou devolver o IRPJ. Então, quando o STJ disse que era inconstitucional tributar, ele não falou que era inconstitucional tributar só o IRPJ, era tudo. E a alíquota total IRPJ, CSLL, PIS e COFINS era de 43,25. Agora, com a alteração, tirando o IRPJ, caiu para 19,25. Mas, gente, de um ponto de vista jurídico, de um ponto de vista legal, continua inconstitucional do mesmo jeito. Mas esse tema está pendente de julgamento lá no STJ, foi retomado esse tema em razão dessa alteração na lei. Se você recebe subvenção de investimento na tua empresa, recomendo fortemente que você leve essa discussão ao judiciário para resguardar
o direito da sua empresa, tá? Então, isso que que eu tentei trazer para você aqui, essas regras, a regra geral da subvenção, fazendo aí um apanhado geral no final, tá? E qualquer dúvida, entre em contato com nós, conosco aí da BSSP, estamos aqui para auxiliá-lo no que for preciso, tá? Até a próxima, se Deus quiser. Um forte abraço, professor Danilo Marcelino.